empreendedora começou mais ou menos em 2014, quando eu cheguei aqui em Goiânia. E eu comecei uma faculdade de publicidade e achei que seria diferente, achei que ia me trazer uma experiência de mercado, uma experiência prática muito maior do que eu tive. Então eu tranquei com mais ou menos 4 semestres dessa faculdade, eu tranquei para ir para o mercado. E aí, com experiência de mercado, atuando na área da comunicação, na área de gráfica, na área de redes sociais, já entendendo um pouco sobre isso, sobre marketing, o mercado me mostrou que precisava mais do que só um conhecimento técnico, que eu tinha um pouco nessa faculdade, mas que eu precisava de mais, me atualizar. Então, dessa experiência de mercado, dessa necessidade de mercado, eu senti que o Senac podia me ajudar de alguma maneira. E pesquisando na internet mesmo, eu vi que um dos cursos, que foi um dos primeiros que eu fiz no Senac, poderia me trazer uma experiência teórica muito boa para que eu ajudasse alguns clientes que eu já tinha a terem mais solução no que eles estavam procurando. Então foi quando eu fiz o curso de consultor de imagem, que me trouxe uma bagagem enorme de comunicação, de cor, de segmento, de vestimenta de cliente. E aí, junto com o meu conhecimento que eu já tinha na área de vendas e marketing, eu atrelei os dois. Eu sinto que o empreendedorismo ele tem muito mais a ver com a gente entender o que o mercado precisa de nós e a gente trazer soluções com o nosso perfil do que só a experiência teórica. Uma das coisas que eu senti é que a faculdade, ela joga toda a bagagem na gente para que a gente decida o que a gente vai fazer quando se formar. E nos cursos já curtos, não acontece isso. Eles já apresentam pra gente o que o mercado tá pedindo. Então, você tem que fazer isso porque o mercado pede dessa maneira. E a gente vai estruturando conforme a necessidade que a gente quer se adequar. Sou Cristiane Lemos e Silva Moreira, tenho 35 anos, sou cabeleireira e especialista em penteados para noivas. A ideia de abrir meu próprio estúdio foi com o professor Eliseu Fernandes. Durante as aulas, ele ensinou a todos os alunos o que nós deveríamos fazer, se a gente alugava ou se a gente fazia a nossa própria casa. E eu tinha muita dúvida porque a minha localização não tem muito movimento. E ele explicou que se você é um bom aluno, então você será um bom empreendedor. E eu confiei nas palavras dele, ele me deu ideias de montar na minha própria casa e assim eu fiz. E o meu sonho sempre foi ser penteadista. E um dia eu resolvi ir atrás do meu sonho e fui indicada, o Senac, fui por indicação. E chegando lá eu descobri que eu não ia fazer só penteado, mas muitos outros módulos dentro do cabeleireiro. E aí veio o sentimento de trabalhar com tudo isso, tudo completamente, com todas as áreas. E com a ajuda do professor, eu fui apaixonando por cada módulo. O meu sonho era só penteado e eu fui vendo que todas as outras áreas eu fui descobrindo que eu amava e eu não sabia. Eu entrei no Senac com eu não acreditava em mim. Eu fazia meus penteados por conta própria. Eu entrei sem saber fazer escova, babyliss, não sabia fazer nada. Aprendi tudo lá. Então eu não tinha confiança em mim, eu era insegura e o professor foi aquele professor que, além de ensinar, ele consegue ver que o aluno é capaz e mostra para o aluno, ele chega em você e fala: você é capaz, acredita em você. Ele chegou em mim, eu nunca esqueço dele chegar em mim e falar: Cris, você é capaz, você dá conta, acredita em você. Porque eu te vejo ainda como uma penteadista, como uma ministrante de penteados. E hoje eu tô dando aula de penteados. Agradeço a ele, viu, o professor Eliseu Fernandes, agradeço muito por cada palavra, por cada apoio, por tudo que o senhor tem feito por mim. Agradeço muito mesmo. Silvana de Oliveira Custódio Moraes, sou empresária, CEO do Hub Cerrado e da Movement Goiânia. Eu acho que eu nasci empreendedora. Eu sou a filha mais nova de 5 irmãos e sempre gostei de empreender. Desde novinha, desde quando eu tinha 7 anos na escola, eu queria vender chocolate, eu queria vender chiclete. Então eu sempre gostei de empreender, sempre gostei de ganhar o meu dinheiro, sempre sonhei em ser empresária. E quando a gente morava no interior, normalmente todo mundo, quando ia para o ensino médio, queria vir para a capital para estudar, para ter um ensino com um pouquinho de melhor de qualidade. E quando eu vim para Goiânia, eu vi essa oportunidade de
consegui conquistar o meu espaço como empresária. Comecei a trabalhar numa empresa como funcionária, mas eu queria, desde que eu trabalhava, eu ficava imaginando, ficava vendo o movimento dos donos, vendo como eles faziam, porque eu queria também ser empresária. Escolhi o curso de administração de empresas também porque eu queria desenvolver nessa área e foi o que eu fiz. E logo no início do curso foi quando eu tive a ousadia, a coragem de começar o meu primeiro negócio, sem muito preparo, sem muita experiência nenhuma, né? Mas com muita coragem, com muito sonho. E eu comecei a empreender na área fitness. Em 1994, eu abri a minha primeira loja de equipamentos de ginástica. Era algo assim que era muito novo, as importações, era a época do governo Collor, as importações tinham acabado de ser aberto, então muito produto de Taiwan entrando no país, muito produto chinês, e eu fiquei realmente apaixonada por esse segmento, e nesse segmento eu fiquei estou até hoje, estava 100% à frente da empresa até 2 anos atrás, que foi quando eu também me apaixonei por esse novo mercado de tecnologia, de inovação, e eu queria fazer parte disso de alguma forma. Eu desenvolvi uma startup, algo que para mim era totalmente novo. Startup, o que é isso, né? Mas comecei a entender o que era startup, uma solução tecnológica que podia, algo disruptivo, que podia contribuir muito com a vida das pessoas e que tinha uma escalabilidade muito grande, que era algo que eu tentava fazer no fitness e não conseguia por causa da logística, por causa de ter que ter loja física e uma série de coisas. Então eu vi nesse segmento essa possibilidade e oportunidade de realmente crescer um pouco mais. O que eu tenho de experiência de empreendedorismo é uma experiência de luta mesmo. Eu vim de uma família que não me trouxe muita questão financeira, então eu tive que ir para o mercado. Desde os meus 14 anos eu trabalho, não como empreendedora, como CLT, mas isso tudo me trouxe uma vontade, uma gana assim de falar, eu não quero só ser mais uma pessoa, eu quero fazer a diferença onde eu for, porque a gente tem essa percepção de que CLT é só chegar, bater cartão e ir embora, e isso nunca foi uma realidade para mim. Na verdade foi tipo assim, o que eu posso absorver de máximo conhecimento dentro desse lugar para aplicar e resolver os problemas não só deles, mas de outras pessoas. Então isso foi algo que me motivou muito e eu sempre fui uma pessoa muito prática, tipo, o que eu posso fazer, o que eu posso absorver de conhecimento para resolver mais problemas. E quando eu entendi que todo o meu conhecimento poderia ser aplicado para essas coisas, para pegar as pessoas e falar o que você está precisando de mim, eu posso te ajudar de que maneira, foi quando eu comecei a funilar, mas assim, a estreitar o meu caminho na assessoria de imagem. Eu acho que as mulheres empreendem mais que os homens, porque a gente é um pouco movida a desafio. E eu sinto que o empreendedorismo, o feminino no geral, né, assim, contando com as mulheres, é um desafio diário. A gente luta contra os comentários machistas, contra as objeções, contra as besteiras que falam de nós não sermos capazes ou nós sermos muito fofinhas ou emotivas. E eu sinto que a força que vem de dentro da gente faz com que a gente olhe para o desafio e fale, eles estão achando que a gente não vai conseguir? Então deixa que eu vou fazer isso aqui. Então a gente basicamente, viemos para esse mundo, as mulheres vieram para esse mundo para fazer tudo aquilo que as pessoas falam que elas não podem fazer. Então isso é um fator motivador e eu sinto que, pelo menos as empreendedoras que eu tenho de contato, os sofrimentos ou as barreiras que elas passam durante o processo de empreender faz com que elas queiram cada vez mais empreender e quebrar as barreiras. Dentro do Senac, eles explicaram pra gente que quando você vai abrir alguma coisa dentro do mercado, principalmente o salão de beleza, leva de 8 meses a 1 ano para você conseguir a clientela. E isso não existia a pandemia, nós não tava com pandemia. Então, quando surgiu a ideia de montar o meu estúdio, já estava dentro da pandemia. Mas eu liguei pro professor, ele me deu o conselho, falou, não, Cris, pode ir lá, você dá conta, monta o seu estúdio mesmo na pandemia. Então eu montei ele com muita fé, com a ajuda do meu esposo, que ele me ajudou bastante, sempre esteve comigo em tudo. E tem 5 meses, dentro de 5 meses eu adquiri toda a parte de marketing digital, que dentro do modo de cabeleireiro a gente ganha também essa parte.
E eu venho fazendo todo o marketing e venho conseguindo toda a minha clientela. E dentro de 5 meses eu tenho ganhado muito bem. Deus tem me abençoado bastante dentro de 5 meses. O meu motivo de correr atrás, e pode ser que a maioria seja, é por ser independente. Nós queremos conquistar a nossa independência, mostrar para nós mesmos que somos capazes de alguma coisa, de construir, de financeiramente algo nosso, que nós somos importantes. Quando eu resolvi empreender, aceitei um desafio que eu fiz a mim mesma, de ser capaz, de mostrar que eu sou independente, que eu consigo conquistar algo sem depender de ninguém. O fato de ser mulher, a gente é sempre minoria, né? No meio empresarial. É algo que às vezes em alguns momentos confesso que eu me sinto até desconfortável. Que isso hoje é uma bandeira que eu estou também levantando, que é trazendo mais mulheres, né, para o empreendedorismo, mais mulheres que sabem que pode fazer. Mas eu acho que nós mulheres sabemos fazer, nós somos muito mais dinâmicas, conseguimos desenvolver muito mais coisas do que muitos homens, entendeu? A gente consegue fazer 2, 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Então, mas o mercado ainda ele não compra isso. Eu te falo assim, eu sempre fui uma pessoa muito dinâmica, é o que eu falei, eu tenho uma personalidade muito, não vou dizer forte, mas muito bem definida. Eu acho que isso acaba me dando uma abertura, eu realmente vou para cima, entendeu? Mas nem todo mundo tem esse perfil e com certeza eu falo que o mundo é dos homens. Eu brinco isso, eu falo isso de maneira, às vezes brincando, mas o mundo é dos homens porque as coisas são realmente muito mais fáceis. Por diversas vezes, eu e meu esposo trabalhamos juntos, eu cuido dessa parte mais comercial, fico à frente, e o meu esposo, ele é financeiro. Mas por diversas vezes, eu já estive negociando com alguma pessoa, alguma coisa que eu estava fazendo e as pessoas respondiam para ele, não respondiam para mim. Ou quando dava retorno para ele. Não, tipo assim, mulher, não, né? Então, com certeza eu posso dizer que tem sim uma tratativa diferente com nós mulheres. Mas eu acho que está mudando e eu acho que cabe a nós, né? Eu que já estou à frente, eu que já estou mais... já passei por essa experiência, ajudar outras mulheres, e eu acho que a nossa competência, quando a gente resolve seguir, não, eu vou empreender, eu vou fazer acontecer, a gente faz a diferença. Tem que ter coragem e força realmente para poder correr atrás. Olha, eu diria que nós somos naturalmente mais empreendedoras, né? Que empreender às vezes não é só simplesmente abrir uma empresa, eu acho que tem várias formas de empreender. Eu vejo sim porque as mulheres têm mais iniciativas, são mais proativas, mas eu não vejo isso assim, eu vejo ainda um fator bastante negativo, porque nas lideranças nós somos minorias. Se você pegar o quadro que saiu recentemente de startups lideradas por mulheres, a gente é um número reduzidíssimo, entendeu? Então, assim, eu vejo mais mulheres empreendendo, porque principalmente nessa pandemia as mulheres se movimentaram. Não tem dinheiro, vamos fazer um bolo, vamos vender, vamos costurar alguma coisa, vamos fazer um artesanato, vamos fazer várias coisas. E as mulheres fizeram isso. Mas, quando você vai para o alto executivo, quando você vê chefias, a gente ainda é minoria. Então, eu acho bacana a gente estar empreendendo, a gente fazendo acontecer, muitas mulheres arrimo de família, muitas mulheres sustentando seus filhos, mas eu ainda quero cooperar para que tenham mais mulheres liderando empresas, tenham mais mulheres à frente dos negócios, que a gente tenha esse espaço, que a gente tenha esse respeito, porque capacidade a gente tem. Estimular a mulher a empreender é muito difícil, porque eu sinto que o estímulo vem de dentro. Mas o que a gente precisa fazer é pensar em nós mesmos como daqui 5, daqui 10 anos. O que eu quero daqui 5 ou 10 anos? Aonde eu quero estar? E é muito difícil a gente encontrar uma mulher que queira estar ou trabalhando para alguém, ou prestando serviço, ou não arrumando maneiras de conseguir um salário ideal. Eu sinto que o empreendedorismo feminino, ele precisa ser fomentado. Não deixa com que os medos, com que as pessoas que falam negativamente te impeça de prosseguir. Porque medo a gente vai ter. Realmente, assim, a gente vive numa sociedade em que nós vamos ter medo. Mas eu escutei uma frase uma vez que mexeu muito comigo. Foi assim: se você tiver medo, vai com medo mesmo. Porque é assim que a gente consegue romper. No percurso vão ter coisas que vão fazer a gente querer desistir, mas é quando a gente lembra do começo, quando a gente lembra daquela motivação que entrou no nosso coração
desde o princípio que a gente continua. Então, se eu posso te dar um recado, as aflições, as dificuldades, os medos vão vir, mas não impeça, não deixa com que isso te pare, porque você tem que mostrar para todos e principalmente para você que você é capaz de fazer muito mais do que as pessoas pensam ou imaginam. Eu nunca esqueço de uma palestra de empreendedorismo que teve, que o palestrante falou sobre uma águia, que a águia acreditava ser uma galinha, e veio alguém e mostrou para ela que ela era uma águia. Naquele dia, eu me senti dentro daquilo, eu me senti. E o professor, depois daquele dia, ele sempre falava, vocês são águias, vocês vão voar. E eu falei, professor, pois eu vou ser uma águia, eu não vou aceitar ser algo que eu não sou. Um recado para você, amiga, porque todas as mulheres, nós juntas somos amigas. Um conselho que eu dou por mais que você sonhe, não fique só no sonho. Não deita na cama e só sonhe com aquilo que você quer. Coloque em prática. Muitas das vezes a gente não precisa de ter dinheiro, a gente fica esperando as condições cair do céu para correr atrás. Levanta a cabeça e fala, eu vou vencer, eu vou correr atrás, mesmo no pouco que eu tenho, mesmo no nada que eu tenho, que uma hora que você vai alcançar. Para todas as mulheres que estão aí, que estão vendo, algumas são donas de casa, algumas têm curso superior, outras não, a minha sugestão que eu tenho é se reinvente e faça o melhor que você pode e tenha confiança que você pode, porque nós podemos. Eu falo, se eu pude, como eu falei, eu tenho uma trajetória de sucesso e eu tenho orgulho sim de falar que eu tenho uma trajetória de sucesso. Às vezes é até meio feio, parece meio pretensioso, mas não é pretensioso, é orgulho mesmo. É orgulho de saber que eu lutei, que eu conquistei, que eu venci e que as lutas todos os dias tem aí. Se você está em casa, se às vezes não tem condições de deixar o filho, de fazer alguma coisa, hoje tem muitas formas de você se capacitar dentro de casa. Aprenda a fazer um artesanato. O próprio Senac tem cursos, né, à distância, que você pode fazer aí no conforto da sua casa. Aquelas que podem, que vão até se capacitarem, que estudem, que pesquisem, que utilize esse tempo de dificuldade realmente para poder fazer uma autoanálise e falar assim, não, eu posso. E o que eu gosto de fazer? Procure aquilo que você gosta, tenta trilhar esse caminho, porque se você trilha aquele caminho que você gosta, se você tem sonho, se você tem algo, se você tem objetivo, gente, não tem erro, o segredo é esse.